Prazer estar com todos aqui, um prazer receber o Joelson, o Lucas, né? Para mim são duas referências quando a gente fala dessa parte de infraestrutura. O Joelson até um pouquinho mais, já usei textos dele na questão de dividendos, né? E parece que saiu uma matéria hoje no Valor a respeito disso de novo. E essa, se eu não me engano, é a terceira reunião que a gente faz exclusivamente para assunto de infraestrutura, né? Então, essa é uma ideia que nós tínhamos já dentro do GDEC há algum tempo, quando a gente tinha algumas questões relacionadas à infraestrutura que a gente achava que não dava para discutir na reunião geral, porque não é todo mundo que está envolvido com esse tipo de coisa, e são assuntos muito específicos. Então, a gente pensou em fazer essas reuniões específicas, né, sobre a parte de infraestrutura. E hoje a gente fala sobre um assunto também que andou circulando aí em jornais e alguns artigos sobre a questão das partes relacionadas nos contratos de concessão, né? Então, esse é um assunto instigante também, e aí nós convidamos o professor Joelson, lá da área de economia, lá da Fundação Getúlio Vargas, e o Lucas Navarro, né, um advogado experiente nessa área de infraestrutura. Então, estão os dois aqui para a gente bater um papo exatamente sobre essa questão. Eu já, desde logo, tenho algumas dúvidas, mas eu vou esperar até as apresentações para a gente começar as nossas discussões. Bom, então, Joelson, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Espero que vire habituê, como já virou. Acho que você estava das três em pelo menos duas. Então eu te passo a palavra. Obrigado por aceitar o convite. Bom, Edson, muito obrigado. Eu agradeço também a oportunidade, o convite, para falar desse assunto, né? Para contextualizar minha fala um pouco, esse tema de relações com partes relacionadas é um tema que eu já pesquiso até antes de mexer na parte mais específica de infraestrutura. Então, eu tenho alguns artigos de governança corporativa que medem isso no Brasil desde 2010. E eu lembro quando a gente fazia uma survey, a gente tinha uma parceria com um professor da Kellogg, o Bernard Black. Inclusive tem um artigo, vou até fazer uma propaganda desse artigo que a gente fez, ah, sobre a evolução de governança corporativa no Brasil. E uma coisa que surpreendeu o professor Bernard em 2011, 12, que a gente estava trabalhando nesse artigo, é exatamente que ele falou. A gente rodava uma survey, né, com várias perguntas relacionadas à governança corporativa, enfim, para mapear a evolução no Brasil, né? Então aqui tem um pouco do desenho, depois vocês podem, eu posso passar aqui o link para vocês. E aí dentro dessa survey tinha uma parte que era um índice, né, que a gente criou para transações com partes relacionadas. Mas é interessante que ele falou assim, uma coisa que surpreendeu bastante aqui é onde as empresas aqui, no caso, né, mais ou mentiam ou não informavam. E ele perguntava, ele achava curioso isso, assim, né? Então a gente tinha uma grande dificuldade de medir relações com partes relacionadas, né? Transações com partes relacionadas nas empresas da Bolsa, porque essa parte do questionário aqui, onde ele percebia que tinha ali um problema de respostas por parte das empresas, muitas vezes elas não reportavam mesmo, né. Mas eu acho que, por que isso? Enfim, na minha fala inicial é para colocar um pouco de contexto. Eu acho que a gente avançou bastante, né, a gente, melhorou inclusive, nesta parte, olhando as práticas das empresas em relação ao que a gente tinha. Então se a gente observar as empresas listadas na bolsa de uma forma geral, boa parte já tem ali uma política bem clara e eu acho que em termos de transparência melhorou muito. Você consegue entender mais hoje, até o que você tem de fato acontecendo com essas transações, né. Eh, mas isso também não fica só com as empresas, enfim, listadas na bolsa, isso também, acaba indo para os contratos de, concessão, né.
E quando a gente olha os contratos de concessão, enfim, tem uma vertente que acha que teria que proibir transações com partes relacionadas, tinha que ser algo proibido, ou seja, algo que você não permitisse que as empresas fizessem. E já existe já o que é o que o mercado mais tem hoje como prática, um conjunto de regras que essas empresas precisam seguir, não só de política de aprovação, mas também de transparência, disclosure, né, dessas operações, tá? E o que que eu observo nos contratos de concessão? Acho que a gente tem também, eu vejo esse ciclo, né, que a gente observou nas empresas listadas na bolsa, nas empresas de capital aberto. No início eram muito difíceis de você ter essa informação ou até mesmo você ver um nível de transparência nesse tipo de informação por parte das empresas que tinham ali, enfim, esses contratos com partes relacionadas. Mas isso foi melhorando, né? E aí a gente observa hoje, olhando os contratos de concessão, que quando a gente pega as grandes empresas, as grandes concessionárias, elas já fazem os reportes, têm políticas mais claras de transações com partes relacionadas, e também fazendo esse mapeamento, né? Ou seja, desde 2010 eu acompanho esses indicadores, não só para as empresas de capital aberto, eu também passei a acompanhar para as empresas que hoje a gente tem acesso à informação concessionárias, a gente observa que as empresas, as grandes concessionárias, você tem uma política mais clara, uma política que você consegue ali acompanhar, entender bem esses contratos, essas transações, mas ainda tem muito contrato de concessão que fica longe disso e a gente não consegue ali, ou tem muita dificuldade de entender essas operações, né? E trazendo um pouco de informação que a gente observa que quando a gente olha para concessão, né, ou seja, uma coisa é transações com partes relacionadas e outra coisa é que tipo de transações são mais comuns, né? Quando a gente olha para a bolsa, olhando as empresas, essas transações elas têm uns clusters, né, muito comuns em alguns segmentos da bolsa. Quando a gente olha para concessão, geralmente a gente está falando aí de contratos de construção, né? Isso é muito comum. Então você tem ali uma concessionária e ela tem ali um acionista ou um gestor que tem ali uma ligação de gestão, alta gestão ou familiar com alguma outra empresa que presta serviços, e muitos desses serviços são serviços de construção, e aí isso se caracteriza ali uma transação com parte relacionada, e aí você entra, né, naquele toda aquela ritual de como que se dá essa aprovação, essa avaliação, né? E aí é mais sensível quando a gente olha isso, né? Porque de novo, muitas empresas, até as grandes concessionárias, já estão listadas na bolsa, a própria bolsa, a CVM, regula bem isso e, enfim, tem fiscalizado cada vez mais e essas empresas, elas se aproximam das boas práticas, né? Ou seja, elas tendem a ter um pouco mais de transparência em relação a que tipo de contrato que é, onde nasce ali, né? Alguns você não consegue captar muito bem, mas você consegue ter ali o canal, né, de onde é caracterizada a transação com parte relacionada. E aí elas fazem uma discussão e colocam uma política de aprovação. Geralmente essa política de aprovação ou está no comitê de auditoria ou passa ali pelo conselho, mas sempre tentando evitar aquela parte conflitada para tomada de decisão. Quando a gente olha os contratos de concessionárias menores, enfim, essa parte de infraestrutura é muito heterogênea. A gente tem mais dificuldade em relação a isso. Primeiro, de mapear, de entender, de realmente identificar, e muitas vezes, quando você identifica, não é tão claro, não fica ali, você não consegue entender muito bem se realmente aquela transação teve algum efeito ou não, seguindo o que é recomendado em termos de boas práticas, tá? E aí é o grande risco que eu diria para os contratos de concessão, porque quando você tem uma transação com parte relacionada que ela não segue enfim, de novo, assumindo que a gente não está proibindo, que a gente, né, está no mundo onde você permite para algumas
transações, ou seja, não todas, mas para algumas transações você permite, mas você tem uma política ali de aprovação. Então, quando você não tem uma política muito clara, você pode onerar aí o contrato e o usuário, a sociedade, né? Esse é o grande risco de transações com partes relacionadas, quando a gente também está olhando o contrato de concessão, porque você pode ter ali um certo desvio da concessionária para essas outras empresas, enfim, e isso acaba afetando, pode afetar a vida do contrato, tá? E onerar, inclusive, os usuários, tá bom? Então, eu diria que, assim como a gente olha para as empresas, né, e a gente sempre tem esse cuidado do ponto de vista de transações com partes relacionadas, não afetar os acionistas e não afetar e não expropriar valor da empresa, a gente tem a mesma preocupação com os contratos de concessão, né? Principalmente esses contratos menores, que você não tem, às vezes, grandes operadores, onde você pode ter mais esse tipo de prática, e por mais que a gente ainda discuta que, não, tudo bem, mas tem um contrato, e esse contrato ele regula, né, a atividade do privado no serviço público, na hora de fazer as revisões, de fazer os reequilíbrios, a gente ainda tem muito avaliação discricionária, né? Ou seja, muitas vezes o pessoal ainda olha para as empresas, eles não olham o contrato, né? Então, sim, nesse caso você pode onerar a sociedade com esses contratos com partes relacionadas, porque você está olhando a empresa ela está de alguma forma tendo contratos que não são contratos competitivos, você, na hora de uma revisão, penaliza o usuário final, né? Porque você vai estar reequilibrando uma perda que não teria ocorrido se você tivesse ali um cuidado maior com essas transações com partes relacionadas. Então, novamente, por mais que a gente tenha os contratos de concessão, quando a gente vai na prática para revisões ordinárias e extraordinárias, ainda boa parte das práticas é fazer uma regulação discricionária, ou seja, olhar os balanços financials das empresas, das SPEs, né, e não ficar preso ali ao que está acontecendo no contrato. Aí essa mistura junto com transações com partes relacionadas é onde eu acho que traz muita complexidade quando a gente está falando desse assunto para os contratos de concessão, tá, Edson? Então essa é a minha fala inicial aqui para fazer uma abertura e aí eu passo a palavra aí para você novamente. Não, excelente, já deu um panorama. Eu lembro que quando eu fui, primeira vez que eu fui estudar o que era isso, foi quando veio a lei de preço de transferência aqui no Brasil, na parte tributária, né? E na verdade, o preço de transferência é o preço da transação entre partes relacionadas. E aí é interessante, como você está citando, né, alguma doutrina dentro da governança, e é isso mesmo, que eram formas de você desviar receita, desviar despesa, desviar lucro, né? Então, isso realmente chama atenção no caso da concessão, porque você pode estar, de alguma forma, desviando aquele contrato. E aí você falou muito bem. Mas daqui a pouco eu coloco algumas outras questões. Eu queria então passar para o Lucas, né, ver essa parte um pouco, talvez um pouco mais jurídica de modelar, se for o caso. E aí, Lucas, obrigado também por estar aqui e a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu queria agradecer aí mais uma vez o convite do Edson. É um prazer conversar sobre esse assunto aí com vocês, né? Eu estava aqui pensando quando o Edson fez o convite, temas possíveis diferentes abordagens, né? O Joelson foi muito, eu acho que, assim, olhando a perspectiva das empresas aí, mas eu fiquei pensando quando o Edson provocou que tem outras questões também, outras formas de olhar. Porque, por exemplo, tem hora que o Estado ele é um acionista controlador e tem transações com partes relacionadas, o Estado com, digamos assim, a concessionária. Tem hora que o Estado ele é um acionista minoritário da concessionária e tem vezes que essa figura do Estado ele está com meramente um poder concedente ou um regulador ou contratante da concessão, né? Eu queria um pouco falar, olhando para essas três perspectivas aqui, para a gente pensar, e um pouco compartilhando a minha experiência também, né? O Estado, como acionista controlador de algumas companhias, concessionárias de serviço público, por exemplo, vocês estão, acho que não estou em São Paulo, né? Estou vendo que vocês estão com pista de frio aí, deve tá mais frio aí. A Sabesp, por exemplo, é um exemplo interessante,
porque existem... A gente sempre pensa, às vezes, no acionista privado fazendo transação, né? Mas, às vezes, é o Estado fazendo transação com a companhia. Então, eu, por exemplo, participei de dois casos interessantes. Era assim, o Estado de São Paulo, muitas secretarias, às vezes, não pagavam as contas de água, e aquilo ia acumulando um valor substancial de água, de conta, para pagar um crédito em aberto com a companhia, da qual ele era o controlador, né? Então, como é que ficava essa questão do controlador dever para a companhia as contas de água, não paga, mas recebe dividendo todo ano e tal? Um outro caso envolvendo a mesma companhia, por exemplo, foi uma discussão de pensões. Havia uma lei de 1948 que previa uma equiparação dos empregados, digamos assim, seletistas e os empregados estatutários. Então, o que acontecia na prática é o seguinte: o estatutário aposentava com valor integral, o seletista aposentava com valor menor, e por conta dessa lei o Estado complementava o valor até chegar no que seria equivalente à remuneração integral. Eram as complementações de aposentadorias e pensões. Isso, ao longo do tempo, acabou gerando, eu não vou entrar aqui nas questões específicas, porque não é o caso, mas, assim, uma conta para a Sabesp pagar bilionária, porque os juízes começaram a atribuir à Sabesp a obrigação de pagar essa conta que, teoricamente, era do Estado. E aí tinha uma transação ali sobre negociação desse valor, né? No meio dessa negociação, por exemplo, o Estado ofereceu o pagamento de alguns reservatórios que eram daí como um ativo pagando a dívida, né? Uma parte dessa dívida. Então, quando a gente fala de transações de partes relacionadas, eu queria chamar a atenção que a gente tem casos interessantes, que assim, quando o controlador é a própria administração pública, e isso acontece. A gente, às vezes, não é serviço público, mas vocês devem lembrar dos casos da Petrobras também, a negociação dos direitos, né, de exploração, uma negociação direta com a companhia por quanto que foi aquele valor. E aí, eu acho que, assim, o Joelson já tocou nisso, assim, o principal ponto é dar transparência, mas, assim, tentando ser mais concreto, tem preocupações do tipo contratar avaliações independentes, né? Além digamos assim, de passar por conselho, passar por comitê de auditoria, mas para assegurar que é realmente uma transação de mercado, é o tipo da situação que é importante ter uma visão externa e ter uma validação externa, né? É muito difícil você fazer isso, porque não é geralmente coisas que têm um preço de mercado, né? Que você vai ali em algum lugar e ver, esse aqui é o preço exato desse reservatório, por exemplo. Ou se você vai negociar uma conta, por exemplo, vai dar um desconto naquela conta, não está pagando integral. Qual que é um desconto razoável para fazer um acordo? Você pode descontar juro e multa, não pode descontar juro e multa, você tem que cobrar o valor integral. Então, surgem questões aí bastante interessantes que a gente pode discutir também aqui, ouvir um pouco depois a opinião de vocês. Às vezes, o Estado ele é acionista minoritário. Por exemplo, eu acho que o que a gente mais recente que levantou muita discussão foram a participação da Infraero em aeroportos. Eu não sei se vocês se recordam, acho que todos aqui devem se recordar, ninguém é tão novinho aqui, né? Pelo menos pelos que estão com a câmera aberta aí. Então, quando a gente teve aquela primeira rodada, que era os aeroportos de Brasília, Guarulhos, foi Brasília, Guarulhos, e agora Galeão, acho que foi na segunda rodada, não sei se eu estou confundindo aqui, mas eu lembro que claramente Brasília e Guarulhos estavam nessa primeira rodada. Eles colocaram a Infraero para ter 49%. Qual que era a ideia do governo? A ideia do governo era de que, em princípio, a Infraero ela se apropriaria de alguma forma de ver o privado operando e poderia absorver digamos assim, esse ganho de qualidade na operação e levar para outros aeroportos, né? Só que o governo não tinha muita experiência, a Infraero não tinha nenhuma experiência de atuar como acionista minoritário. E aí o que começou a acontecer? A hora que a Infraero estava lá com 49%, ela tinha que pagar a conta com 49% de tudo que acontecesse, o bônus e o ônus. E você sabe que esses aeroportos tiveram problemas, né? Então, por exemplo, Guarulhos, essa é uma discussão que, inclusive, talvez vocês tenham visto nos jornais, ele tinha um controlador, que era um fundo, mas que esse fundo tinha uma empreiteira, né? Essa empreiteira foi contratada pela concessionária para fazer a obra, e aí a discussão que surgia, assim, tipo, a obra custou muito cara, sangrou a empreiteira, no final do dia o privado teria, teoricamente, recuperado uma boa parte já do seu retorno de forma antecipada,
ia para a concessionária, aquilo era um problema, e a Infraero estava pagando 49% daquela conta, digamos assim, né? Aeroporto do Galeão, a Infraero tem 49% também, aeroportos que não pagaram, digamos assim, outorga, e que hoje a Infraero, teoricamente, tem que pagar uma parte dessa conta. Então, o que começou a acontecer? O TCU, já alguns poucos anos depois, não foi agora, não, depois que, inclusive, alguns desses casos tiveram envolvimento de Lava Jato, eu não quero entrar nesse mérito. Mas o TCU, ele fez uma abordagem bastante técnica e interessante, que foi dizer o seguinte, olha, se o governo vai ter uma participação como acionista minoritário, ele tem que atuar ativamente como acionista minoritário, então tem que ter acordo de acionistas e tem que buscar ter uma atuação bem forte sobre transações com partes relacionadas, porque geralmente os contratos de concessão eles têm um grande investimento, né, do início, sobretudo, e se esse investimento ele não sair a preço de mercado, ele vai onerar a concessão de alguma forma, como o Joelson mencionou, para o resto do tempo, tá certo? E aí, nesse caso, o governo pode ter um problema, não estou falando aqui de usuário, estou falando de governo como acionista minoritário mesmo, que, sim, entrou no negócio, está pagando uma conta e que ele não vai conseguir ter um retorno, porque o retorno todo, por exemplo, saiu na obra. Isso gera algumas discussões, né? Quando você tem um acionista, então, público hoje, o TCU está dizendo assim, olha, o que você está fazendo como acionista público dentro dessa companhia privada para se proteger de transações com partes relacionadas que possam eventualmente não ocorrer em condições equitativas de mercado. Essa pressão do tribunal fez com que, em alguns casos, eu tenha visto assim, o acionista minoritário querer que exista uma espécie de um procedimento de licitações e contratos da companhia privada, mas que se aproxime um pouco para essas grandes contratações do que seria um procedimento público. Quer dizer, não pode chegar a companhia e contratar quem ela quiser. Ela tem que fazer um leilão para ver quem que vai fazer aquela obra, né? E é interessante, eu não conheço os detalhes, talvez aqui alguém tenha até mais informação sobre isso, mas, por exemplo, algumas companhias concessionárias já adotam isso como política. Elas, todas as compras delas, todas as aquisições, sobretudo estou falando das obras aqui, elas são feito um processo aberto, seletivo, onde elas cotam várias empresas e tem uma decisão, e não necessariamente vai ser contratada a empresa de uma das sócias, digamos assim, né? Até algumas delas, eu acho que tem política de impedir a contratação de uma das sócias. Se eu não me engano, a CCR é uma que tinha empreiteiras historicamente entre seus acionistas, é uma delas que não admite a contratação de nenhuma delas para fazer as suas obras, né? Mas esse caso do TCU, para quem tiver curiosidade, olhando para o aeroporto de Brasília e Guarulhos, é interessante que o tribunal determinou que o acionista olhasse para essas operações especificamente e tivesse algum tipo de atuação e, de alguma forma, assim, ele não poderia aceitar, por exemplo, a contratação de uma sócia ou de uma empreiteira ligada a uma sócia por um valor que não fosse, digamos assim, sujeito a um tipo de competição, né? Precisa colocar uma competição para ver se aquela obra realmente é naquele preço ou não. Às vezes, pessoal, isso gera alguns atritos também, tá? Eu já tive a oportunidade de presenciar, assim, algumas empresas privadas que não querem ter acionistas públicos dentro da companhia por conta da dificuldade que se torna essas aquisições e as decisões sobre essas compras. Elas, às vezes, ficam decisões difíceis e você quer ter agilidade, mas o sujeito está ali dentro participando do conselho de administração com receio até de ser penalizado depois pelo órgão de controle. Então, ele tem uma tendência de agir de forma muito conservadora, né? Então, não aprova, vota contra, começa a pedir um monte de outras reavaliações, porque ele tem medo de alguém dizer que aquela transação, que é uma parte relacionada, não está num preço adequado, e ele poder ser responsabilizado porque não atuou diligentemente como conselheiro de administração ali, representando o acionista público, né? E eu já vi algumas discussões bem fortes sobre isso em um conselho que eu participei, que era de uma empresa privada e tinha um acionista que era uma companhia estatal, e a dificuldade de chegar num acordo sobre a contratação da obra, justamente porque era uma obra contratada com uma parte relacionada a uma empreiteira de um sócio do grupo, né? Bom, e aí o terceiro viés, assim, quando eu falei de acionista público como controlador, né? Acionista
público como minoritário, e tem alguns casos que não tem, o poder concedente não é acionista, que é o mais comum, inclusive, do que a gente está falando aqui, né? A gente sabe que concessão de serviço público no Brasil, ela é tida como uma delegação, né? É uma atividade que normalmente o privado não pode explorar sozinho, ele depende de uma delegação, e essa delegação ocorre por meio de um contrato de concessão, por meio de uma permissão de serviço público. E aí eu queria falar de 4 pontos aqui nessa abordagem inicial, para a gente poder, se vocês acharem interessante, depois debater em mais detalhes, ver o que gera mais interesse, né? A preocupação com transparência, ela está aparecendo em várias manifestações. Eu queria chamar a atenção, por exemplo, eu falei dos aeroportos, mas o TCU começou a levantar, assim, provocar mais agência, no caso da NTT, por exemplo, no caso da RIS. A RIS, essas rodovias integradas do Sul, que foi licitado, acho que em 2019, e o TCU, a NTT já tinha aprovado na sua contabilidade, porque eu acho que todo mundo deve saber disso aqui, mas só para garantir que a gente fique na mesma página, além da contabilidade, digamos assim, fiscal, societária, né, que vocês são craques aí, as agências reguladoras, elas estabelecem também um plano de contabilidade que tem que ser seguido, que não necessariamente a mesma contabilidade do ponto de vista societário e do ponto de vista fiscal, tá certo? E hoje a grande maioria das agências reguladoras, elas têm, digamos assim, um modelo que tem que ser seguido pelas concessionárias para apresentar esses números, e é um modelo que, obviamente, busca, digamos assim, disponibilizar para a agência os dados que ela precisa para fazer a regulação daquele setor, daquele tipo de concessão. Então, a NTT já tinha, alguns anos atrás, estabelecido dentro da sua contabilidade regulatória a obrigatoriedade de abrir as transações com partes relacionadas. Tem que identificar as transações, isso é uma obrigação regulatória, né? O TCU vem insistindo em um aprimoramento disso. Embora já exista obrigação, eles acham que isso continua meio escondido e que tem que ser dado uma amplitude maior, um conhecimento maior dessas transações com partes relacionadas para terceiros, para a população em geral, não só para a agência, que isso se torne mais aberto. Nós temos tido muitas discussões que estão aparecendo, assim, permeadas por discussões de verticalização, né? Então, eu estou falando aqui de NTT, de logística, e quando a gente pensa em porto, quando a gente pensa em ferrovias, o que tem acontecendo não é um movimento, o que tem acontecido não é um movimento novo. É um movimento em que, muitas vezes, o dono da carga compra o transportador, né? Ou o armador está comprando o porto, está comprando arrendamento portuário dentro de porto. Então, existe uma tendência, me parece, de verticalização de cadeias logísticas globais, né? Estou falando de porto aqui, por exemplo. Então, hoje está tendo uma discussão, nesse momento, muito importante, que é uma área de terminal de contêineres que seria licitada no Porto de Santos, que é a área chamada de STS-10, e as 2 grandes armadores lá, a Maersk, agora me fugiu o outro nome, que são donos indiretamente da BTP, que é um dos terminais de contêineres, eles já têm um terminal, e está tendo uma discussão grande no setor, porque outros players de contêineres dizem, eles alegam, que a Maersk e essa outra, agora a companhia que eu me esqueço, elas direcionam os navios para o terminal da BTP, e mesmo outros terminais, teoricamente, eles alegam sendo mais eficientes, não recebem esses terminais. Então, quando você faz ali, agora está se discutindo até uma concessão do porto como um todo, né? E aí você discute, bom, eu posso permitir que controladores dessa concessão sejam, ao mesmo tempo, partes que usam essa concessão e que vão ter contratos, naturalmente, aqui. Então, haverá contratos entre partes relacionadas. O que a gente tem visto? Uma tendência de limitar a participação ou até proibir a participação no leilão de quem poderá ter no futuro ou poderia ter, em tese, um tipo de transação aqui com parte relacionada. Então, por exemplo, para tentar ser mais concreto, vai ter a concessão do Porto de Santos, a ferrovia que chega lá e que vai tratar não pode participar. Quem tem terminal, arrendamento dentro do porto, não pode participar. Ou, no caso de ferrovia, a regra vai poder participar, mas com um percentual menor, vai poder ter, no máximo, acho que 15%, uma coisa assim, da concessão, né? Então,
começa a se pensar em criar algumas regras na modelagem de limitar a participação. Nesse caso do STS 10, por exemplo, veio uma regra que diz assim, olha, a Maersk e essa outra empresa, elas não podem participar juntas, elas podem concorrer entre si. A BTP também poderia participar. E tem gente, até eu não li a manifestação, mas o CAD parece que soltou uma nota nessa semana sobre o assunto, e tem gente dizendo que deveria ter mais restrição concorrencial por conta dessas possíveis transações e uma parte relacionada a beneficiar a outra, né? Em ferrovia, a gente teve muita dessa discussão, por exemplo, quando o grupo Cosan comprou a antiga LL, que virou o que a gente chama de hoje da Rumo, outros players dizendo assim, bom, então agora vai privilegiar a carga da Cosan em detrimento dos outros concorrentes da Cosan de etanol e de açúcar. E aí essas discussões concorrenciais, obviamente, elas ganham uma certa tração, vão para o CAD, vão para a agência, né? E aí essas agências acabam se envolvendo na discussão e às vezes obrigando que essas companhias tornem público quais seriam os preços dessas transações com partes relacionadas, ou pelo menos uma média, alguma coisa do tipo, né? No caso, por exemplo, da Rumo, quando teve o ato de concentração, tem lá uma obrigação que eles têm que dar transparência, teoricamente. Eu não sei como é que isso está funcionando exatamente, porque eu não fui ver nos detalhes, mas de como é que são os preços praticados nessas transações para evitar que ela possa, teoricamente, beneficiar uma empresa do próprio grupo naquele transporte em detrimento de outras empresas. A gente discutiu a renovação da Vale, né? Também, agora nos últimos 3 anos, teve a renovação. O processo foi longo, né? Até aprovar, tanto da Carajás quanto da Vitória Minas. E são concessões ali que elas sequer estão numa SPE diferente, elas estão dentro da própria CNPJ, da própria Vale SA mesmo, que são donos dessas concessões, né? Que torna a coisa um pouquinho mais complexa, digamos assim, para analisar, né? Ela não tem uma segregação nem de personalidade jurídica. E aí volta também essas discussões. Poxa, mas a Vale, ela prioriza a carga dela, prioriza a transação dela em relação aos demais? Como é que como é que você garante que ela vai tratar digamos assim, os outros players que teoricamente são concorrentes com ela também em condições equitativas? Porque ali ela está numa posição de concessionária de serviço público, teoricamente, quando ela está administrando aquela ferrovia. Ela não é um ativo dela que ela lida propriamente como ela quer, né? Então, essa abordagem, eu não sei o que o Joelson acha, assim, ela é uma abordagem menos do ponto de vista de governança, de proteger, talvez, a companhia, mas, assim, são os terceiros que estão ali, teoricamente, usuários dessa ferrovia, né? E que querem também ser tratados nas mesmas condições que aquela ferrovia presta serviço, por exemplo, para um controlador dela, para uma outra empresa do grupo. Então, essa questão aí, como é que eu estou vendo dentro das agências do TCU. Um outro ponto que eu queria tratar com vocês, rapidamente para levantar, é sobre equilíbrio econômico-financeiro. Questões práticas que surgem, né? A gente tem hoje 2 grandes modelos referenciais teóricos para falar de regulação. E os economistas aí conhecem bem. Uns chamam aqui de regulação discricionária e outros de regulação por contrato. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Mas para tentar deixar as coisas mais concretas, é assim, por exemplo, na regulação que a gente chama discricionária, todas elas têm contrato, tá? No Brasil não tem, hoje, operação sem contrato de concessão. Quando eu falo regulação por contrato, na verdade, o que eu quero dizer é que o contrato ele busca detalhar o que acontece em relação a cada risco que pode acontecer, como é que é o procedimento de reequilíbrio, e ela é não baseada em custo. O que eu quero dizer com não baseada em custo? O preço que vai ser cobrado, ou o preço teto, ou a tarifa, porque nem sempre eu tenho uma tarifa fixa, às vezes ela é só um teto. Em ferrovia, hoje a gente tem só um teto, não é uma tarifa fixa, né? Em outros setores, na rodovia, no pedágio, é uma tarifa fixa. Aliás, um parênteses, né? Que decisão ontem da suspensão do pedágio, mas depois a gente fala sobre isso aí. E em outros setores, por exemplo, se a gente estiver falando aqui, então, por que tem de regulação de contrato? Rodovia, regulação por contrato, ferrovia. Você não olha para o custo da concessionária para dizer qual que tem que ser a tarifa dela. Essa tarifa foi fixada, teoricamente, lá num leilão e ela vai sendo, ao longo do tempo, reajustada ou revisada
conforme as disposições contratuais. Rodovia é um bom exemplo, talvez seja fácil. Ferrovia, ele é um exemplo mais ou menos porque se criou a ideia de uma tarifa teto e o pessoal, assim, nessas revisões de tarifa teto, olha para os custos. Vamos pensar aqui como rodovia como um bom exemplo, tá? E uma boa parte das PPPs também são neste modelo de regulação por contrato. Eu tenho um outro modelo que é olhar para o conjunto de custos da concessionária e aí, a cada revisão ordinária, se define uma tarifa que é suficiente para remunerar aqueles custos. Então, eu olho para os custos de investimento, olho para os custos operacionais, tento calcular uma expectativa de ganho de produtividade, que o pessoal chama muitas vezes aqui de fator X, e projeto isso para o próximo ciclo e digo, olha, qual que é a tarifa para remunerar esse investimento e para recuperar esses custos? Ela tem que ser essa tarifa, então tá bom. Então, a concessionária tem o direito de cobrar essa tarifa no próximo ciclo. Isso acontece em distribuição de energia elétrica, isso acontece em gás, frequentemente, isso acontece em concessões estaduais, essas companhias estaduais de saneamento, por exemplo, como é o caso da Sabesp. Quando a gente tem esse modelo de regulação discricionária, as transações com partes relacionadas elas são muito mais delicadas do ponto de vista regulatório. Quando eu tenho um modelo do tipo rodovia, que eu estou chamando aqui, que a tarifa não é definida pelo custo do serviço. Então, se eu tenho um modelo que é cost-based, digamos assim, eu tenho um modelo que é non-cost-based, tá? Que é o modelo discricionário. Ou melhor, eu inverti aqui. O modelo discricionário é o cost-based, é o modelo em que você é baseado em custos, e o modelo não baseado em custos é esse modelo de regulação por contrato. Então, na rodovia, teoricamente, a meia tarifa foi lá que ela é definida no leilão, que eu dei o desconto, ela está sendo reajustada por um IPCA, por exemplo, e ela só muda se algumas daqueles riscos que foram assumidos pelo contratante, pelo poder concedente, acontecer. Por exemplo, teve uma modificação tributária de PIS/COFINS, aí isso é um risco assumido pelo poder concedente, eu vou lá e posso ajustar a tarifa. Veio uma regra que mudou, agora não vai poder cobrar caminhão com eixo suspenso, e não tinha isso, uma mudança regulatória, eu posso ir lá e ajustar a tarifa. Mas eu não ajusto a tarifa porque a concessionária está tendo um custo maior, por exemplo, do que ela imaginou no CAPEX, simplesmente. Então, dessa perspectiva, se ela faz um contrato com parte relacionada e, teoricamente, está incorrendo num custo maior, isso não vai ser repassado para a tarifa. No modelo de regulação discricionária, a gente tem um problema, porque no modelo de regulação discricionária, ela vai olhar para os custos da concessionária e vai repassar esses custos, teoricamente, para o consumidor, diretamente. E aqui a agência vai olhar com muito mais detalhe essas transações com partes relacionadas. Em saneamento, por exemplo, eu já tive um pouco de experiência nisso. O que é muito comum? As empresas, para ganhar escala, são muitas vezes concessões pequenas que vão se juntando, né? Não são sempre concessões grandes, tipo PPPs, que juntam lá 15, 20 municípios, tem algumas. Alguns casos, nós temos essas que foram feitas recentemente agora no Rio, também conseguiram agrupar o número de municípios, mas nós temos muitos casos de concessões pequenas, de 50 mil habitantes, de 35 mil habitantes, de 20 mil habitantes, tá certo? E aí, o que as concessionárias fazem quando elas têm as concessões pequenas? Elas vão montar estruturas compartilhadas de custos, são os famosos aí, centros de serviço compartilhado. E muitas vezes dentro das estruturas são empresas do grupo que prestam serviço e faturam essas outras concessionárias. E aí surgem discussões se aquele preço que está faturando a concessionária é um preço razoável ou não é razoável para fazer todo o RH, para fazer pessoal, serviços administrativos, às vezes aluga equipamento, você não precisa ter uma retroescavadeira o tempo inteiro naquele município, então você aluga, né? Qual é o preço de aluguel desses equipamentos? Locação de veículos, eu já vi situações em que o grupo tem uma empresa que compra os veículos e loca para as concessionárias. E isso gera, às vezes, algumas discussões nos processos de revisão tarifária, porque são transações com partes relacionadas, se os preços que estão sendo praticados ali são adequados. Não, eu já vi casos da agência glosar preço, e aí você tem que entrar no processo de discussão com a agência para mostrar que aquele preço era adequado ou não. Inclusive, às vezes, até o próprio modelo, né, de locação, se devia comprar o ativo. Eu vou tentar acelerar aqui, né, Edson, porque eu acho que eu estou atrasado um pouco. Mas, assim, para concluir, outras discussões interessantes que têm surgido. Eu estou tentando trazer aqui, pessoal, um pouco da experiência para enriquecer o debate, e vocês verem como que no dia a dia essas coisas aparecem, né? Nós temos hoje regras nos contratos de concessão e na legislação que tratam da questão de financiamento, né? Por que eu estou falando desse assunto? Porque, teoricamente, todas as receitas da concessão elas só podem ser aplicadas na própria concessão ou
elas podem ser dadas em garantias de financiamentos, mas que também são aplicadas na concessão. Por isso, vocês vão ver, em alguns casos, dizendo assim, que transações envolvendo esses recursos da concessão, elas precisam ter algum tipo de autorização, o monitoramento pela agência reguladora. No setor elétrico, por exemplo, havia uma obrigação clara nesse sentido, inclusive que tinha que ser prévia. Então, quando você fosse fazer uma transação, o acionista, entre a concessionária e o acionista, uma transação com parte relacionada, você tinha que buscar uma aprovação na agência. Havia muitos casos também de empréstimos entre companhias, né? Quando não sei se vocês lembram do caso da intervenção do Grupo Rede, né? O Grupo Rede tinha algumas concessionárias no Mato Grosso do Sul, Tocantins. Quando esse caso se tornou famoso, porque teve uma intervenção, as concessionárias tiveram um problema em um momento. Quando abriu e foi para a intervenção, o que se descobriu? Que havia uma série de empréstimos envolvendo o controlador e bancos, e não havia uma clareza assim, se esses recursos realmente tinham sido aplicados nas concessões ou não. Os indicados como interventores, né, de cada uma dessas companhias acabaram movendo ações contra o controlador, e, na verdade, não contra o controlador, contra os bancos. Porque o que aconteceu? Os bancos executaram garantias que não tinham sido, teoricamente, pré-aprovadas pela agência reguladora e conseguiram sacar recursos das contas das concessionárias. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, na véspera da intervenção, o caixa de boa parte dessas concessionárias foi tomado por bancos que tinham instrumentos de garantia que, em princípio, não haviam sido aprovados pela agência, mas que tinham sido aprovados dentro das estruturas privadas, dentro, digamos assim, da companhia, né? Para garantir empréstimos do acionista controlador e não da própria companhia direto da concessionária de serviço público. Então, essa discussão sobre dar em garantia, o que pode ser dado em garantia, se o empréstimo é do controlador, o empréstimo é da companhia, teoricamente, o empréstimo do controlador não poderia ser garantido pela companhia se esse dinheiro claramente não fosse aplicado em investimentos da companhia da concessionária de serviço público. E, por último, para encerrar aqui, pessoal, essa minha apresentação inicial, eu queria chamar a atenção da importância desse tema para o desenvolvimento do que a gente chama do Project Finance Non-Recourse, né? O que é o Project Finance Non-Recourse? Cada vez mais, assim, o Brasil parece que é uma tendência, assim, a gente tem pouca capacidade de investimento pelo setor público, né? A capacidade de, talvez, assim, a única solução que a gente tenha no curto e médio prazo é realmente expandir maior participação privada. Só que vai chegando um ponto em que você tem muita dificuldade que as próprias companhias privadas tenham um balanço para tomar financiamento e conseguir usar os ativos que elas têm em garantia. Então, tem uma coisa que acontece muito lá fora, que no Brasil, eu digo assim, no mundo desenvolvido lá fora, né, que no Brasil é pouco desenvolvido, é a ideia de que o próprio projeto possa ser dado em garantia, sem que os acionistas controladores daquele projeto tenham que dar garantias, tenham que dar avais, tenham que dar fianças, para garantir um financiamento que vai ser tomado para aquele projeto. Qual que era um problema que a gente tem? Na hora de pensar num Project Finance Non-Recourse, um dos grandes motivos alegados pelos bancos para não fazer era dizer assim, a construtora também é quem está dentro da concessão. Então, como é que eu me protejo do risco que a construtora não vai retirar todo esse dinheiro aqui? Isso vai fragilizar a concessionária, e ela não vai conseguir fazer um repagamento da dívida. Então, por pressão dos financiadores também, eu tenho visto que assim, para abrir mão de garantias, eles querem ter uma dissociação clara entre quem é responsável pela obra e quem opera a concessão. Tem me parecido que é uma tendência dar mais transparência e até, em alguma medida, evitar que os subcontratados principais, que vão fazer uma boa parte, por exemplo, a construtora, não sejam sócios da concessionária, porque isso talvez dificulte a viabilização de um Project Finance sem garantia dos acionistas. E é isso, eu espero que tenha sido interessante para compartilhar alguns problemas práticos aí desse assunto. Obrigado. Lucas, foi ótimo, você deu uma visão geral de todas as hipóteses que a gente pode ter aí.
E uma das minhas dúvidas você já acabou respondendo, que era exatamente com relação à modelagem, né? Se dependendo da modelagem você evita um pouco isso, e aí você mostrou essas duas formas de você fazer o contrato, então ficou muito claro. A Márcia tem uma questão aqui. Márcia, você quer colocar agora? Você colocou no chat, eu falei que eu ia te chamar para você falar. Pode ser, tô aqui. Então, eu vi há uns dias atrás, a gente está falando aí de compliance, de partes relacionadas, tudo, né? E há um tempo atrás, o ministro o Tarcísio, né, o ex-ministro da Infraestrutura, ele falou de um investimento cruzado. E eu fui atrás para pesquisar sobre essa modalidade de investimento cruzado. E nesse investimento cruzado, pelo que eu entendi, como é que funciona? Empresas que estão ali perto de vencer a sua concessão, elas são chamadas a construir um outro trecho de uma rodovia, de uma ferrovia ou qualquer coisa assim. E detalhe, nessa construção, eu até cheguei a ler um contrato sobre isso, peguei o contrato para ler, mas eu não posso divulgar. Está lá no portal da transparência, mas eu não vou falar porque eu tenho problemas éticos aqui para falar. Não tinha nenhuma restrição, porque como é que funciona isso? A concessionária, vamos falar assim, seja a Rumo, seja a FSA, MRS ou a Vale, né, que é uma concessionária, ela já tem uma concessão, ela está ali para renovar a concessão dela. Como a concessão dela vai ser em 10 anos, eles fazem um contrato para que a Vale construa um outro trecho, fora do trecho onde ela está, teoricamente, e, na verdade, o que eu observei não era um trecho fora de onde essa empresa estava. E ela investe, ela faz toda a compra de materiais, ela é responsável pela obra. E a empresa estatal que cuida disso, ela fica só observando e registra isso na sua contabilidade. Porém, esse contrato tem um valor fixado, vamos falar assim, 15, 20 bilhões de reais aí para investir naquilo. E aí, a minha pergunta é, quando eu faço um contrato desse gênero, onde eu, como poder público, não tenho uma licitação, eu não tenho como saber quem essa concessionária está contratando, como é que eu controlo esses valores? Porque, assim, contabilmente falando, eu só tenho que fazer o registro contábil da operação, tá? Eu não faço pagamento, eu não faço nada. Eu só faço o registro contábil. Quem tem todas as despesas financeiras, quem é responsável pela contratação, quem é responsável pela construção, pelo gerenciamento da obra de infraestrutura, é essa concessionária que eu fiz esse contrato de investimento cruzado. Só que nesse contrato de investimento cruzado, pelo menos o que eu vi, não tinha nada referente a partes relacionadas. E eu acho que aí você dá uma liberdade muito grande para se utilizar partes relacionadas sem um controle. Porque se você fixa um valor de 8 bilhões, você não está querendo saber o que foi utilizado, como foi comprado, não tem licitação pública, não tem nada, entendeu? Isso me deixou um pouco... eu achei um pouco inseguro esse tipo de contrato. E como a gente trata nesse caso? Para o contador que está tomando conta ali da contabilidade, está fazendo a contabilidade, como é que ele trata essa situação? Porque depois a responsabilidade técnica, principalmente perante o TCU, ela vem para o administrador e para o contador da estatal. Eu me fiz clara? Joelson, Lucas. Eu me fiz clara? Eu acho que eu não sei se... Márcia, eu não sei se o Joelson, você quer falar primeiro, Joelson? Pode falar, eu complemento aqui. Eu estou tentando aqui, você está falando, tentando não dar nomes, né? E a gente tentando encaixar, né? Então, estou pensando que é o seguinte, por exemplo, a Vale assumiu a obrigação de fazer como investimento cruzado o trecho que a gente chama da FICO 1, né? Essa FICO 1... Isso, foi isso mesmo que o ministro falou. Então, a FICO 1, para quem não sabe, ela é um trecho entre Mara Rosa e Água Boa, se eu não me engano, da ferrovia Centro-Oeste, é uma ferrovia que ligaria, assim, é oeste-leste, né? Então, a gente tem, para tentar visualizar, assim, hoje você tem a ferrovia Norte-Sul, que desce, cruza o país de Norte e Sul, e você tem, mais para o direito, chegando no litoral, que chama da FIOL, que é a leste-oeste, que vai para Ilhéus, ela chega na Norte-Sul, e tem
saindo norte e sul, indo mais para oeste, a FICO, né, que é a Centro-Oeste, deve chegar, teoricamente, em Lucas do Rio Verde, lá, e depois sobe. O investimento cruzado, ele não pode ser feito hoje, da forma como está nessa lei, que é a 13448, em setores diferentes, ele tem que ser dentro do mesmo setor, né? Então, ela tem que investir em ferrovia. O que eu sei que aconteceu é assim, o número, por exemplo, que foi considerado na renovação, um valor paramétrico por quilômetro, se eu não me engano, estava abaixo de 10 milhões de reais, a Vale, quando ela publicou para os seus acionistas, que ia custar muito mais, ia custar, assim, sei lá, eu não lembro agora, não tenho o número de cabeça, mas era mais que o dobro, na minha recordação. Isso tem em press release da Vale, divulgando para os acionistas quanto que iria custar o valor por quilômetro. Nesse tipo de situação, eu estou entendendo assim, a Valec, que eu acho que vai ficar tem uma concessão da Valec hoje, esse trecho da FICO, né? Então, eu não sei se você está imaginando assim, como é que você contabiliza isso na Valec. E aí eu não sei se eu vou conseguir ajudar muito. Mas, assim, teoricamente, a Vale tem a obrigação de entregar aqueles, se não me engano, são 300 quilômetros, mais ou menos, um pouco mais, independentemente de quanto vai custar. Ela tem o encargo de fazer a ferrovia dentro de determinado padrão. E ali... Eu posso fazer uma observação? Pode. Você mencionou e eu tive acesso a esse contrato. Não tem isso no contrato. Não tem o quê? Essa informação de que ela tem que construir a qualquer valor. É. Ela tem um limite de valor que ela tem que gastar. Ultrapassado aquele valor financeiro, a Valec tem que assumir. Mas olha só, aí a gente teria que discutir, porque a gente entra numa coisa de como é que foi aprovado no TCU. A minha recordação é de que foi aprovado no TCU com a obrigação dela construir aquele trecho. Se for até um limite de valor, aí a gente vai ter uma discussão que você está colocando. Se for até um limite de valor, então eu vou ter que discutir se ela contratou por um valor de mercado ou não contratou por um valor de mercado, como é que teria que ser essa contratação. Mas aí, assim, a discussão de parte relacionada que eu já vi é menos, assim, eu acho que por conta do valor, que eu acho que é um problema. Se realmente tiver uma limitação de valor, aí o poder público vai ter que ficar olhando se aquele valor que está sendo indicado é um valor de mercado ou não. Mas a discussão que eu vi é dizer o seguinte, olha, esse tipo de investimento, ele acaba beneficiando outra empresa do grupo, porque a VLI, por exemplo, já é a concessionária de um outro trecho que se beneficiaria desse outro investimento. Ou agora estão falando de pegar o investimento lá da renovação da FCA, que é um trecho, para quem conhece, na região de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, para fazer um investimento lá no Porto de Itaqui, que também, teoricamente, poderia beneficiar o próprio grupo. Então, eu já vi algumas discussões desse tipo, se eu posso fazer investimento cruzado, que tira de uma concessão e faz em outro lugar, mas que beneficia o grupo. Mas eu acho que aí o problema que você está colocando, ele, na minha visão, não seria tanto um problema de parte relacionada, mas um problema, assim, se tem uma limitação de valor, que para mim é uma surpresa, Márcia, porque eu achava, pelo processo de aprovação do TCU, que ela tinha que construir, independentemente do valor, ela tem aquela obrigação, preço fechado para ela. Se tem essa limitação de valor, aí de fato vocês vão ter que... e aí se bater o valor, né? Porque como é que vai fazer para terminar esse trecho, né? Essa foi a minha dúvida quando eu tive acesso a esse contrato, que eu entrei no Transparência, portal da Transparência, e eles demoraram um pouco para publicar esse contrato, porque tanto, pelo que eu entendi, tanto Vale e Valec não sabiam como fazer esses registros, porque era o primeiro contrato de investimento cruzado que o Brasil tinha, e na verdade era o primeiro contrato de investimento cruzado do mundo. Não se tinha nenhum histórico contábil, fiscal, nada, né? E eu fui ler porque eu achei interessante, depois que o ministro falou, eu fui atrás para pesquisar, e eu falei assim, nossa, mas não tem essa... Eu justamente fui procurar esse ponto que você falou, que tinha que ter que ela tem que entregar a obra independentemente do valor. E eu não encontrei, eu encontrei só esse limitador de valor. Até tanto eu posso gastar, depois de tanto você paga. E também descobri, através de pesquisas, que tinha uma parte dos valores que não estavam inclusos no contrato. Por exemplo, quando a gente fala de despacho aduaneiro, por exemplo,
quais despesas do despacho aduaneiro era de responsabilidade da Vale e qual despesa de despacho aduaneiro era de responsabilidade da Valec, entendeu? Surgiram todas essas dúvidas durante a execução do contrato. Joelson, você quer colocar alguma coisa? Tá mexendo a mão? Eu tenho um ponto Claro, aqui, mas vamos lá. posso acrescentar, sim, os Desculpa pontos aí a do minha Lucas. colocação, é uma dúvida mesmo. Tá bom. Não, assim, Márcia, meu ponto aqui, complementando ao que o Lucas já trouxe, eu também não vejo um problema de transações com partes relacionadas, nesse caso específico. Eu vejo mais um problema de você conseguir viabilizar esse desenho, né? Porque o que a Vale tem, ela tem essa obrigação para fazer o investimento. Aí esse limite que você coloca é por conta da outorga que ela deu, né? Então é como se fosse um cap dado a outorga dela, a gente teria aí esse cap para esse investimento, e a discussão que vai ficar é se aquele investimento que ela realizou não for suficiente. Inclusive, o que o Lucas colocou é o primeiro dado que ela já trouxe de valor por quilômetro rodado é de 6 milhões, ou seja, um valor bastante significativo em relação ao que era esperado. Como que o Estado vai lidar com isso? Então, como que ele vai lidar se você tiver aí um valor acima do que ele tinha de estimativa inicialmente para esse investimento? Eu já antecipo, assim, vai ficar muito distante, porque hoje o desafio é CAPEX, então, assim, com a inflação que a gente teve nos CAPEX dos projetos, assim, certamente esse desafio vai se materializar, nesse caso aqui, tá bom? Então, já antecipo, isso já está dado o problema, está comprado o problema. Então, assim, meu ponto é, a gente tem aqui um problema que eu acho que ele é uma ótica muito mais de algo inovador que o Estado vai ter que lidar se esse gasto com esse cap ele vem aí para a Valec, que depois a gente vai ter aí uma mudança também da Valec para finalizar esse projeto, ou como que ele vai discutir isso com a Vale. Esse é um ponto, é dado. Mas isso não caracteriza transações com partes relacionadas nesse espectro que a gente está conversando aqui, tá? O que que eu vejo aqui, pegando também os pontos que o Lucas trouxe, tá? A gente tem nesses contratos uma ideia muito bacana, que é como se fosse um subsídio cruzado, né? Que é, eu pego o investimento aqui e faço em outro local que é importante, e aí, digamos que a gente consegue viabilizar a infraestrutura com esse realocação de recursos, né, de aporte. Acho que esse é o ponto aqui. Qual que é o desafio? Como é muito inovador, como tudo no Brasil, a gente vai ter uma curva de aprendizado. Vai ser bem, bem desafiador a gente conseguir materializar isso na prática. E o que que acontece com as empresas no geral, Márcia? Elas entram e depois discutem. Aqui é isso. Então, assim, a gente vai entrar, depois a gente vai discutir, mas a gente conseguiu prorrogar. O que que eu acho sensível na fala do Lucas, eu concordo com ele, isso é uma coisa que é um desafio de Estado, é que essas empresas, principalmente as empresas, as grandes operadoras de ferrovias, elas operam, os controladores operam outros mercados. E às vezes você pode ter um desalinhamento aqui de interesse, né? Que é quando uma dessas grandes operadoras, tá? Enfim, ou controladas aí pela Vale, Corsan, enfim, a gente pode pegar VLI, Rumo, MRS, enfim, todas elas. O grande desafio é que elas são canais logísticos também nessa lógica de verticalização, né? E aí, muitas vezes, você pode ter aí sim, né, um conflito de interesse, não só de preço, mais do que isso, de estratégia da empresa. Então, se você olhar a FCA, o interesse dela é Minas, é renovar e ficar naquela região, né? Faz sentido para ela entrar em outras regiões do Brasil, né?
pensando no ponto de vista estratégico, porque ela tem ali um controlador que ela, de alguma forma, atende e está ali tocando a estratégia da empresa, tá? Então esse é um ponto mais sutil também, que não é, de novo, necessariamente um problema de transações com partes relacionadas, mas que aparece nesse contexto das ferrovias. Um é preço, que é o que o Lucas já trouxe, e o outro é a questão da estratégia. De novo, eu vou fazer um investimento em um local que favorece o controlador, né? Então, ali é um investimento cruzado que pode ter um conflito de interesse? Pode, né? Como lidar com isso? Eu acho que esses desafios que vão aparecer aqui quando a gente está falando de ferrovias, principalmente nos contratos, na questão de renovação, tá? Sem entrar no outro aspecto que a gente pode também colocar, que agora são as autorizações, né? Que também tem uma outra característica diferente de concessões, né, onde você não tem tanto essa preocupação, como você colocou, do investimento bater ou não o valor, no sentido do poder concedente, tá? Porque aí a empresa ela acaba não tendo esse direito a reequilíbrio, porque ela tem autorização para explorar e a caracterização desse contrato é totalmente distinta, tá? Das prorrogações de concessões, tá? Mas meu ponto aqui é assim, de novo, o desafio está dado, certamente vai ser discutido. Esse é um problema comprado, porque, de novo, para conseguir renovar, as empresas trouxeram esse passivo para discutir lá na frente. E aí o governo vai ter que sentar e, de alguma forma, tirar uma solução disso, tá bom? Para fechar aqui, Edson, eu concordo com um ponto que o Lucas trouxe, que eu acho que é importante quando a gente fala de transações com partes relacionadas, que é a avaliação independente. É só para reforçar isso. Eu acho que um grande ganho que a gente tem quando a gente olha as transações com partes relacionadas, para você garantir condições de mercado, é a avaliação independente, tá? Então, eu acho que assim, mais do que só dizer, teve, como foi resolvido, aquele rito de aprovação, eu acho que é a evidenciação de economicidade, é isso. Tá muito interessante a discussão aqui. Eu queria só, fazendo às vezes de moderador, trazer a discussão da contabilidade um pouquinho para cá. Não a contabilidade em si, mas a finalidade da contabilidade. Porque assim, quando a gente, que é exatamente essa questão da transparência. Porque quando a gente pensa, vamos falar, e aí tanto faz se é na concessão ou se é num relacionamento privado, independentemente de ter poder público e tudo mais, o grande ponto de partes relacionadas é se você tem, em princípio, né, o que se coloca hoje na contabilidade. E por que eu estou falando isso? Porque a contabilidade hoje ela tem como usuários primordiais investidor e acionista, né? Credores de uma maneira geral, e investidores e acionistas, né? Obviamente, o acionista como um investidor também. Então, o que chama atenção, né, quando a gente fala em partes relacionadas? Quando a parte relacionada é um fornecedor, porque aí eu posso transferir, então eu transfiro tudo para lá, né? Eu faço um preço acima de um valor de mercado, porque aí eu deixo o custo aqui, que é uma companhia aberta, e transfiro para o meu controlador essa parte, o lucro, ou o contrário, quando é cliente, né? Porque aí eu vendo por um valor mais baixo e deixo então todo o lucro lá. Isso, né, foi o que eu falei. Eu lembro das discussões em preço de transferência e, pelo menos pelo que eu vi, né, na doutrina a respeito, na literatura a respeito, é que o primeiro a reclamar disso foram os trabalhadores. Porque a hora de você computar a participação nos lucros, você fala, bom, espera aí, o prejuízo ficou todo na minha empresa para o grupo ganhar como um todo. E depois o fisco, né? Hoje o fisco está bem de olho nisso para não ficar passando para lá e para cá. Então vejam, quando a gente discute partes relacionadas, nós estamos colocando outros interessados, não é só o acionista minoritário, o investidor, e nem é só o credor. Eu posso ter o trabalhador preocupado com isso, eu tenho o fisco preocupado com isso. Quando a gente traz para concessão, né, e aí o Lucas e o Joel colocaram muito bem isso, quando eu trago para concessão, eu já estou falando, por exemplo, de um serviço público que deve beneficiar a todos. Então, eu começo a trazer
um terceiro, não o cliente específico ali, né? Não a parte relacionada como um cliente, mas o concorrente da parte relacionada que é cliente. Então, por exemplo, no caso da Vale, né? De ter uma tarifa mais benéfica para quem é do grupo ali. Né? Você quer usar minha ferrovia? Tudo bem. Aqui é custo mais 10%. Para um cliente externo, é custo mais 80%. Né? Então, veja, a gente começa. Isso me chamou a atenção, que a gente está trazendo outros interessados. Então, a análise de transação entre partes relacionadas, ela passa a ser não só uma questão de alocação de resultado, que normalmente se faz, né? Mas por uma questão de concorrência. E aí, nesse ponto, salvo engano, e aí tem aqui os professores em contabilidade, e aí me corrijam, mas assim, salvo engano, hoje a contabilidade societária, na norma que ela dita para transação entre partes relacionadas, não há uma exigência nesse sentido de, por exemplo, destacar quais são os valores envolvidos. Existe um controle, é uma preocupação, tanto é que tem uma norma específica contábil para partes relacionadas, para dar transparência. A contabilidade ela não vai determinar preço, né? Como o Lucas falou, não pode participar, não pode ter esse preço. A contabilidade não vai fazer isso. A contabilidade vai dizer, me mostre o que você está fazendo. E, salvo engano, hoje a contabilidade societária, não sei se atingiria isso, a ponto de falar assim, olha, eu quero uma nota explicativa dizendo qual é o preço que você faz dentro do grupo, qual é o preço que você faz fora do grupo. Por quê? Porque eu estou tendo um problema de concorrência aí. E, eventualmente, a contabilidade regulatória poderia fazer, pelo menos para o órgão regulador. Então, para o órgão regulador, eu vou ter que falar isso. O que eu queria conversar com vocês é esses dois pontos. Qual é a percepção de vocês? Né? Eu mesmo estou elaborando isso agora e peço né, a queima-roupa um comentário de vocês, mas vocês têm experiência, mas é nesse sentido. Primeiro, até que ponto, se eu ajustasse a contabilidade societária, eu não poderia usar uma só para societária e para regulatória, né? Por que eu teria que ter essa separação? Porque isso é custo de transação, ter duas, na verdade três, porque às vezes a tributária eu vou ter que separar também. Qual é o risco que a gente teria, né? Do ponto de vista regulatório, eu digo qual é meu contrato com terceiros e meu contrato dentro do grupo. Isso, do ponto de vista regulatório, eu acho que se você mantiver um sigilo, não vejo muito problema, porque aí a agência reguladora vai ter que manter esse sigilo, né? Agora, qual é o risco de eu trazer essa informação para o público em geral? Né? Existe um risco de segredo industrial aí, de falar quanto que eu estou praticando de preço, né? Não sei se deu para entender, mas assim, como eu estou entrando, se eu sou um acionista, vou tentar resumir, se eu sou um acionista minoritário, via conselho fiscal, eu consigo ver todos os contratos e eu consigo ver se eu estou favorecendo o meu controlador, né? Como um acionista. Agora, eu não sou acionista, na verdade, eu sou um concorrente de uma empresa do grupo. Eu não tenho esse acesso. Será que eu não deveria ter para que fosse respeitada essa concorrência, já que é um serviço público que está sendo prestado por um privado que tem dentro do seu grupo empresas que podem se beneficiar disso? E não é só se beneficiar, é se beneficiar em detrimento de concorrentes, porque eu posso prejudicar a concorrência, né, nesse ponto. Até que, né, que medida que a gente poderia ter esse tipo de transparência na contabilidade, por exemplo, uma nota explicativa? O que vocês acham? Bom, quer falar, Lucas? Posso iniciar? Não, vai na Tá. frente, por favor. Não, você trouxe um ponto muito importante, Edson. Assim, algumas transações que a gente discutiu aqui, elas são sutis, né? E aí, quando a gente vai olhar como as empresas hoje reportam, elas reportam as transações com partes relacionadas mais clássicas, né, as tradicionais,
que você tem aí um contrato que pode desviar ou expropriar valor de uma das partes, né? E aí tem vários cenários, desde o que o Lucas trouxe dos minoritários, né? Ou seja, você tem o Estado como minoritário ou não, enfim, toda essa discussão, os contratos clássicos de concessão, onde você tem ele como poder concedente, mas o pano de fundo é o mesmo, assim, é você ter uma transação que não segue condições de mercado, né? Agora, quais tipos de transações estão nesse guarda-chuva? Então, é esse o seu ponto, ou seja, talvez tenha transações que não estão, e mesmo as que estão, será que eu tenho informação suficiente sobre esse tipo de transação? E nesse caso eu deveria ter por ser uma concessão de um serviço público, né? Então, quando a gente olha aqui, vamos pensar no caso da Vale, então, né? Então a Vale foi lá e falou: olha, eu tenho aqui uma transação compartilhacionada e aí eu posso, de repente, evidenciar que para aquela transação a tarifa entre as partes está ok. Só que a gente não tem um cross-checking, que é o seu ponto. E para os demais, ela está operando uma concessão. E para os concorrentes, ela não pode também penalizar, ou seja, olhando entre as empresas, eu posso ter ali algo que beneficie o grupo como um todo, mas que você penalize um terceiro, tá? Hoje eu diria para você que não tem. Assim, as empresas elas se preocupam muito mais com uma questão delas, com essas transações com partes relacionadas clássicas que a gente colocou, mas menos com esses outros pontos que também fazem parte, que também se enquadram. E aí sim eu colocaria aí, além disso, entrar essas transações dentro, né, desse guarda-chuva, né, que é assim, tudo bem, eu estou vendo se entre empresas do mesmo grupo eu tenho transferência, isso é uma coisa. A outra coisa é se eu tenho ali uma penalização para empresas concorrentes, isso é uma outra coisa, mas também está dentro desse guarda-chuva, tá? Se fosse um mercado privado, Edson, eu estou tranquilo, porque aí paga quem quer, eu concordo, mas não é o caso, como você colocou, é uma concessão, né? Ou seja, às vezes essas empresas não têm opções, então elas acabam ficando presas, aí eu acho que cabe essa discussão. Aí, nesse sentido, eu acho que pode ser uma questão de ter um pouco mais de informação sobre essas transações, sim. Mesmo que não se abra ao público, mas você ter ali algum tipo de controle, se tiver um regulador, poder concedente, enfim, que de alguma forma regule isso por ser uma concessão, e eu acho que isso é importante, tá? Esse é um ponto. Dois, a questão de mais informações sobre os contratos. Quando a gente olha os contratos das transações participadas, a gente vê assim, alguns colocam avaliação independente. Então, alguns colocam. Então, ó, esse contrato aqui teve uma avaliação independente, coloca o valor e coloca o rito que se seguiu, tá? Muitos nem têm, e muitos você não consegue inferir ali se realmente, dado que passou o rito, se aquilo não está afetando a empresa mesmo. Então, eu acho que caberia sim uma nota explicativa um pouco mais aberta, com detalhando mais esse tipo de transação, sabe, abrindo mais essas transações com partes relacionadas e sendo algo menos agregado, claro, sem ferir a questão de estratégia da empresa, jamais, tá? E nem trazer um dado aí que seja sensível à empresa. Mas eu acho que a gente pode sim melhorar. Pensando em boas práticas, tem espaço para a gente conseguir ampliar, fechando a minha fala, ampliar o escopo do que a gente está falando de transações com partes relacionadas, que talvez hoje não se enquadre aqui, tá? Talvez alguém pode até falar, Joelson, mas essa questão de penalizar a concorrência não seja transação com parte relacionada, tudo bem. Talvez a pessoa fale, olha, mas no final fica uma área cinzenta porque entre empresas do grupo você tem uma transação com parte relacionada, né? Então fica numa zona cinzenta. Mas alguém pode até questionar, não, penalizar a concorrência não é transação com parte relacionada, tudo bem. Mas é algo que eu acho que pode melhorar sim. Mas mais do que isso, como você colocou, acho que trazer mais informação sobre esses contratos, além do valor, trazer, eu acho que um detalhamento maior para ter clareza que a gente está seguindo as condições de mercado ali e ter evidenciação disso. Eu acho que isso ajudaria bastante e avançaria bastante no tema, tá?
Porque né, é verdade, porque na transação relacionada você está beneficiando a sua parte, né, em detrimento de um concorrente. Então, Isso. mas eu entendo, então é exatamente isso que eu levantei. É difícil você colocar como partes relacionadas. É que eu acho Mas que fala, Lucas. só para, acho que o Ricardo quer falar, vou só fazer um comentário rápido, depois eu volto. Assim, para mim é claro que não é uma transação com parte relacionada, mas você precisa ter o disclosure de alguma forma dessas transações com partes relacionadas, pelo menos a agência reguladora, para ela poder avaliar se existe Isso ou não aí. um problema concorrencial. É isso Então, aí. aí vira um instrumento para a agência reguladora atuar em outro problema, que é um problema sério, né, essas questões concorrenciais, mas ele é mais um instrumento. Daí eu acho que quando o TCU está pedindo que as agências olhem mais para isso, deem mais transparência. Eu até achei curioso, porque eles foram no caso de rodovia. Rodovia, isso não é um problema, porque rodovia está lá fixada a tarifa do pedágio, tá certo? É, Não tem muito. E a regulação por contrato. Então, se o cara isso aí. colocar uma construtora maior, mais cara, ele vai, tá bom, mas ele vai pagar a conta. Ele não consegue ir lá empurrar a conta na NTT. Agora, ferrovia é uma discussão muito mais interessante. Eu não sei se o TCU atirou onde viu e está acertando onde não viu, mas É. com certeza é mais delicado. E aí eu volto nesse assunto, mas deixa o Ricardo falar, porque acho que está com uma levantada. Tá, vamos lá. Fala, Rodil. Pessoal, eu acho que o dia que o IFRS adotar a minha definição de stakeholder, que inclui a sociedade como um todo, esse nível de detalhamento na nota explicativa será possível. Hoje me parece que temos mecanismos que permitem à empresa abordar um ponto que o próprio Joaquim falou. Não, esse assunto é estratégico, realmente. Eu tenho a decisão realmente de até onde eu vou divulgar, certo? Sendo que, basicamente, o ponto para a IFRS é divulgação, quando se trata de partes relacionadas. Fazendo só um parênteses aí, eu acho que os stakeholders hoje, digamos, eu sempre falo, estão do lado do passivo. Tá bom, você falou os funcionários, os empregados também. Sim, mas eles estão no passivo. Ele tem, por exemplo, a férias, salários a pagar, etc. Então, para mim, a definição hoje está do lado do passivo. Mesmo que alguns pontos de deformação econômica possam estar no lado do ativo, como você falou no caso de clientes. Agora, me parece, sem ter muito conhecimento de toda a legislação, que neste momento esse ponto seria muito mais regulatório. E não no sentido, eu não gosto muito de ter 3 contabilidades, viu? Acho que tem que ser única. Nesse sentido, eu acho que poderia ter obrigações regulatórias de informação à agência. Simplesmente isso, e a contabilidade continuar, enquanto a definição de stakeholder for essa que está no tapete hoje, será essa. Esse era um ponto que eu ia colocar. Se a gente transfere isso para um mais amplo, para uma divulgação mais ampla. Mas fala, Lucas. Eu queria só ver, parece que o Ari ele tem que sair às 10, se ele tem uma pergunta específica, ou se a gente aproveitar esses 6 minutos aí, antes de sair, não. Bom, se ele não tem a pergunta, eu vou seguir aqui. O que eu ia comentar, assim, eu citei muito rapidamente na minha fala que o CAD, quando aprovou o ato de concentração da Rumo, foi quando a COSAN comprou a LL, ele colocou alguma coisa, eu não lembro aqui os detalhes, mas criando uma obrigação da Rumo ter no seu site, lá, assim, quem fosse ser cliente dela, poder olhar o preço que ela pratica. Eu acho que, da forma como ficou, se eu não me engano, e aí eu posso estar falando uma bobagem aqui, eu acho que vale a pena olhar, ela não tem que identificar exatamente cada transação qual é o valor, mas é como se fosse um número mais agregado de algumas origens e destinos, quanto que seria mais ou menos a tarifa média praticada lá. Isso é uma coisa que poderia valer a pena olhar depois com mais detalhes. Em ferrovia, o que o pessoal reclama é assim, porque diferentemente de rodovia, que o preço está tabelado, você tem um preço teto.
Então, ela pratica preços com contratos privados que têm cláusulas de confidencialidade com cada um dos clientes. E aí a alegação é assim, eu não posso ser obrigado a abrir o preço, porque eu afeto não só a minha estratégia comercial, Claro. mas a estratégia do meu cliente que está comprando de mim o serviço, e também o produto final dele, que vai depender indiretamente do preço desse serviço de transporte ferroviário. Então, assim, é meio pacificado, digamos assim, que não dá para abrir o preço, você não pode obrigar a abrir o preço, porque isso afeta não só a concessionária, mas afeta os clientes da concessionária. Eu acho que esse argumento mais para dizer que o contrato de transporte ele pode ser protegido por cláusulas de confidencialidade. Agora, perante a NTT, eu acho que não teria nenhum problema, porque, como o Joelson falou, dá para pedir para a NTT manter o sigilo, e aí a companhia abre, pelo menos nas transações das partes relacionadas que ela faz, para que a agência possa avaliar se existe ou não um abuso, se essa questão vier a ser levantada perante a agência. Então, a NTT tem competência, em princípio, para atuar contra condutas abusivas do ponto de vista concorrencial. E aí, ela, tendo essa informação, ela pode tomar uma decisão melhor informada e avaliar. Mas eu acho que é difícil a gente defender que esse número, de alguma forma, vai se tornar público, né? Porque aí tem um problema, eu acho, de assimetria. Assim, se você fizer isso só com a Rumo, só o preço dela que é público, vamos imaginar, quando ela transporta um produto da Raizen, aí ela tem que publicar para todo mundo. Aí todo mundo sabe qual que é o custo de transporte da Raizen. A Ipiranga sabe, a BR, agora não é mais BR, né? A Vibra sabe, etc. As outras sabem. Aí eu estou penalizando, digamos assim, concorrencialmente uma empresa do grupo, que todo mundo sabe o custo dela de logística e as outras ninguém sabe, né? E ela pode, teoricamente, arbitrar com isso. Então, mas para a agência, eu não tenho dúvidas. Eu acho que o TCU, inclusive, está pressionando nesse sentido. A agência você tem que saber para você avaliar o que está acontecendo. Na renovação da Paulista, teve uma outra coisa interessante que surgiu, para falando de transação com partes relacionadas, e aí eu encerro aqui esse comentário. O pessoal estava tendo uma discussão que o material rodante que estava previsto de ser comprado, na verdade, seria utilizado na Malha Norte. Então, assim, ele colocava o material rodante dentro da conta da Malha Paulista, e isso levaria, teoricamente, a uma outorga menor, mas esse material rodante seria utilizado para transportar na Malha Norte. E aí o TCU bateu nisso e meio que obrigou, não pode ser dessa forma, esse material rodante não pode estar aí. Então, você percebe que o Tribunal de Contas também está atento a isso. Não, esse ativo não vai ser usado aqui, vai ser usado lá, você não pode querer misturar. Então, para fins regulatórios, eu acho que tem que ter um detalhamento maior, Edson, talvez, do que para fins aí, societários. Eu sei que isso talvez não seja o ideal, né, porque vai ter uma contabilidade com algumas obrigações adicionais. Mas eu teria dificuldade de ver também abrindo em nota explicativa, alguma coisa assim, dados. Só se forem dados agregados de todo mundo, medianas, aí eu acho que talvez possa fazer mais sentido. Não, quando o Joelson estava falando da parte de governança, né, eu lembro de uma pesquisa que eu fiz logo quando teve FRS, logo em seguida eu fiz um estudo com várias companhias, e numa delas, Joelson, eu lembro que a nota explicativa sobre partes relacionadas, ela dizia o seguinte, e era uma companhia que tinha bastante parte relacionada, a gente sabia porque conhecia, né? E aí ela falou assim, estava escrito assim, os contratos com partes relacionadas estão reconhecidos contabilmente pelas condições do contrato. Tá, o que não quer dizer absolutamente nada. Exato, Não é assim, com valor de mercado, ou... Não, ele simplesmente disse que o contrato estava sendo reconhecido como contrato. Tudo bem, isso não serve para nada. Mas agora, pegando esse exemplo e trazendo o que o Lucas falou, não dá para você também colocar a lista, né? Falar todos os meus clientes, qual é o preço que eu pratico e tal. Mas, de repente, fazer uma declaração dizendo, olha, eu respeito um intervalo de 10% entre os preços. Eu respeito um intervalo de 15%. Né? Alguma coisa nesse... Claro, eu acho que mesmo um agregado pode ser um pouco mais complicado de valor. Mas, assim, você colocar uma declaração dizendo, eu respeito a concorrência, eu não estou beneficiando as empresas do meu grupo com preço mais barato. E quem vai checar se isso é verdade ou não? Aí sim, o órgão regulador, né? Mas pelo menos você tem uma declaração sendo dada no contrato, no balanço, né? Para que eu fale, ok,
né? Tá bom. É que aqui a declaração não tem a Para força, né? você avaliar, desculpa te interromper, é porque em alguns casos não tem transação. Isso é uma coisa interessante para a gente pensar. Então, olha só, primeiro eu falei do caso da Vale. A Vale, quando ela opera a Carajás, quando ela opera a Vitória Minas, é a Vale transportando a carga dela e ela não tem uma transação, não tem um contrato, porque a rigor aquilo é um centro de custo para ela, tá certo? Muitas das companhias distribuidoras de combustíveis também elas têm as suas bases de distribuição, aquilo é um centro de custo para ela. Aí começou a dizer, eu sou obrigado a criar uma SPE e fazer uma transação e ter um contrato e ter um preço. E aí elas dizem, não, eu não posso ser obrigado a fazer isso. Então, uma discussão preliminar se ela é obrigada a fazer um contrato e segregar, ou se ela pode simplesmente tratar como centro de custo. Porque quando ela trata como centro de custo, aí você nem vê, não tem esse preço, a rigor. Aí ela vira para a gente e fala assim, não tem o preço, porque é só um centro de custo. Aí você poderia falar do custo, arbitrar uma margem de lucro razoável para ela cobrar do cliente, né? A nossa lei tributária é assim, ela arbitra uma margem de lucro. Ela fala entre partes relacionadas, eu aceito até algo perto de 20%. Se você tiver mais do que isso, ou menos, dependendo se você está comprando ou vendendo, não pode. Isso não aconteceu também, aí, aquela discussão sobre eu não lembro se foi telefonia ou energia, que você já usava a estrutura, o cabeamento, e aí eu acho que foi telefonia que queria cobrar, ou foi energia que queria cobrar pelo poste, eu podia passar mais. Vocês lembram dessa discussão, não? Foi telefonia que eu ia usar os canos e os postes. Por exemplo, a Vivo tinha que garantir que a Oi pudesse passar pelos postes dela. Só que aí eu vou cobrar alguma coisa, né? Porque senão também muda a concorrência. Seria algo mais ou menos assim, não, da Vale? Edson, só fazendo um comentário. Nessa questão dos postes, foi um levantamento da Prefeitura do Estado da Prefeitura do município de São Paulo, que ela queria cobrar ISS por esse transporte. Ela queria que a Vivo e a Claro fizessem exatamente um demonstrativo de quanto era do serviço cobrado por esse transporte. E aí entrou na discussão entre ICMS e ISS para ver quem ficava com o tributo referente a essa cobrança. E aí entra um outro ponto, aqui fazendo um comentário com o Navarro, do CPC 47. Mesmo a Vale tendo esse centro de custo lá, falando que aquele transporte é dela, eu não sei se não entra ali a separação do valor do serviço que ela está cobrando para fim de demonstração de reconhecimento de receita, porque houve uma receita nessa transação dela com ela mesma, houve um custo relacionado. E aí ela teria que demonstrar lá na segregação da receita quanto que é o valor referente à mercadoria, quanto é de transporte, né? Eu acho que entra nesse ponto. Não sei se eu estou falando besteira, Edson. Se eu tiver, você me corrija, por favor. Não, é que eu não sei, porque está dentro do. É custo, né? É como ele falou, é centro de custo. Não tem. Eu estou usando isso para mim mesmo, eu verticalizei. E aí eu não sei se teria necessariamente essa separação de receita. Isso porque ela usa essa ferrovia para terceiros, né? Então ela tem que demonstrar o que é de terceiros e o que é dela. Mas quando ela fatura terceiros, Márcia, ela vai entrar na receita, né? E, na verdade, até eu acho que a operação dela é um pouquinho, pelo que eu ouvi dizer, eu não conheço os detalhes, né? Ela, por exemplo, a VLI vai passar lá e paga direito de passagem para ela. Aí ela considera aquilo como uma receita. Eu não sei nem se ela transporta diretamente, ela procura usar o pessoal da VLI. Mas eu acho que isso ela reconhece como receita. Agora, quando ela pega a carga dela mesmo e leva lá da mina até o porto, eu tenho a impressão que ela não reconhece receita nenhuma, mas eu não conheço a contabilidade da Vale também para falar isso com certeza. Não, eu acho que não também. Na verdade, é só uma dúvida, tá, gente? Eu só estou mencionando porque eu lembrei desse caso que o Edson falou e a discussão foi focada das linhas de transmissão pela prefeitura e pelo Estado. Mas eu acho que ela tinha a ver com esse direito de passagem também, que teria que ser cobrado, alguma coisa assim. Mas, de qualquer maneira, ainda que fique só o custo,
né? De repente tentar arbitrar, olha, para os meus clientes eu faço até 20% do custo, alguma coisa assim, né? Para também não prejudicar a concorrência aí. Bom, mais alguma coisa? Mais alguém que eu já achei riquíssimo, tem um monte de coisa anotada aqui nessa discussão. Lucas, Joelson, vocês querem colocar alguma coisa? Eu ia falar que quando teve a renovação da Vale, Edson, eles simularam exatamente isso, assim, teoricamente o custo, quanto que seria um retorno para colocar dentro da modelagem, né? Alguns arrendamentos de áreas de líquidos também. Mas eu vejo que o pessoal sempre fica um pouco desconfortável, porque, embora talvez não tenha uma forma melhor de fazer, mas fica um número aparentemente um pouco descolado, assim, de outras operações. O pessoal diz assim, mas se ele fosse vender para o terceiro, ele faria bem mais caro do que esse custo mais 20%. Como, de fato, aparentemente acontece, né? Então, mas acho que isso não tem muito como resolver, né? Porque não tem uma outra forma melhor de estimar. Que tem algumas pessoas que queriam estimar o seguinte, elas falavam assim, em vez da Vale colocar na modelagem o custo mais um percentual, ela deveria colocar quanto que, teoricamente, é o preço de mercado quando alguém quer transportar lá o minério. E aí o número é muito maior. Então, se você tivesse usado esse número, a receita que, teoricamente, para efeito de modelo teria sido considerada seria um número muito maior, a outorga teria sido muito maior ainda. Então, fixar a outorga com base... então, mas Então, interessante. Mas eles fixaram mais na linha do que você falou, custo mais alguma margem. Aí deu lá embaixo. Agora, se você olhar quanto que paga um cliente para usar, você pode dizer assim, vou transportar 1 tonelada de minério e eu não sou Vale. É um número muito maior que esse. Mas é interessante. Eu não sei como é que resolve isso, não, pessoal. Não, teria que ser isso, ver exatamente quanto seria o valor, tentar um comparável aí e colocar na outorga, pelo menos você está equilibrando a concorrência via outorga, né? Interessante. Aí o pessoal dizia o seguinte, o que eles falavam nessa discussão quando eu participei, só para... mas eu estou concorrendo com aquelas grandes australianas, né, outras mineradoras mundiais, e falou assim, aí você vai me penalizar com uma outorga e eu vou perder competitividade, porque é uma commodity global. Eu não sei, para te dizer assim, o quanto que dar, quem que tem razão num tipo de discussão nessa hora. Isso é difícil. Porque, teoricamente, o argumento de quem está investindo ali é falando assim, poxa, mas eu estou montando a minha cadeia de produção para eu poder fazer a minha produção para competir com a australiana que está lá, né? Não é para competir com o minerador que está aqui no Brasil e que está com uma mina pequena e que, de repente, quer entrar ali e quer se beneficiar dessa infraestrutura. E aí entra uma discussão pesada de quem está fazendo o investimento, né? Que, obviamente, tem uma tendência de não querer compartilhar aquele investimento, ele quer usar para ele só, né? Porque o dono da carga, digamos assim, ele faz investimento não pensando como concessionária de serviço público, ele faz investimento pensando na carga dele. A ideia de verticalizar mesmo, né? Mas eu também gostei muito do debate aqui, viu, Edson? Gostaria de agradecer aí a oportunidade. Foi legal. Estou à disposição para outras conversas e parabenizar aí todos vocês pela organização, principalmente aí na figura do Edson. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Joelson, você quer colocar alguma coisa? Acho que a gente cobriu bem, Edson, assim, foi muito prazeroso aqui compartilhar a fala com o Lucas, tá? E eu acho que assim, a gente discutiu assim pontos importantes para quando a gente olha hoje os contratos de concessão. Então, parabéns aí pela iniciativa, porque eu acho que isso daqui para frente vai tomar muito a pauta aí do poder concedente e até dos agentes reguladores, fiscalizadores, né, dos contratos para melhorar as práticas mesmo de transações com partes relacionadas, para a gente, além de ter mais transparência, garantir as condições de mercado aí e gerar valor público nesses contratos, tá? Então, parabéns aí pela iniciativa. Bom, eu particularmente gostei bastante do debate porque tinham coisas que realmente não tinha nem pensado, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista jurídico. Bom, então eu agradeço a participação de todo mundo, o Joelson, o Lucas, que fizeram a exposição inicial, o Rodil, a Márcia, que participaram ativamente aí, de todos que estão aqui. E só lembrando que está lá na página do GDEC do YouTube, vai ter o vídeo, né, se alguém quiser rever, quiser pegar alguma coisa, alguma informação.
Tá bom? Gente, muito obrigado, bom fim de semana e nos vemos na próxima, então. A gente tem a agradecer. Um abraço. Tchau, tchau.